Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no setup improvisado, então não fiquem tanto atentos com a qualidade da imagem para gravar aquele vídeo anual dando as boas-vindas então aos nossos queridos novos os pianos, né? Eu sei que para vocês que foram aprovados foi um ano bastante difícil, na verdade foi um ano difícil para todo mundo, para quem foi aprovado agora e para quem será aprovado depois, mas esse daqui é um momento de vocês aproveitarem, né, comemorarem com a família, com as pessoas que vocês amam, essa grande conquista que vocês tiveram, tá? E um breve spoiler aqui, já para começar o vídeo naquele ânimo, né? Se por acaso algum de vocês que estiverem vendo esse vídeo foi aprovado em Engenharia da Computação na Poli, eu vejo você no primeiro semestre, porque eu já fui alocado na disciplina de Introdução à Engenharia de Computação. Então, estarei dando aula para você no primeiro semestre e as minhas expectativas estão altíssimas aí com relação a isso. Eu vou aproveitar esse vídeo para não ficar um vídeo só de 1 minuto, né? E antecipar algumas dúvidas que vocês podem ter, porque eu recebi vários e-mails ano passado, foram por volta de 100 e-mails só no dia que saiu o resultado, né? Então eu vou antecipar aqui algumas dúvidas que vocês podem vir a ter e vou falar sobre elas agora. E por fim, no momento final do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o pessoal que ainda não foi aprovado, a questão de próximas chamadas, expectativas e coisas do tipo, tá? Uma dúvida que apareceu bastante ano passado. Felipe, passei na USP, posso visitar a USP hoje? Poder você pode, a USP ela é pública, né? Você pode pegar o carro, então o ônibus, e entrar lá e, enfim, visitar os lugares. Só que eu tô indo pra USP alguns dias em janeiro, a USP está vazia, então assim, você vai ver um monte de prédios, você pode até entrar nos prédios lá, mas não tem muito o que se ver assim, né? Eu sugeriria que você realmente esperasse a semana de recepção, porque vai ser um pouco mais divertido, vai ter um monte de gente, vão ter atividades de recepção, etc. Então, enfim, se você tiver com muita vontade, você pode visitar a USP hoje ou então amanhã, enfim, nos próximos dias. Mas a USP ela está bem vazia, assim, bem vazia mesmo, tá? Felipe, como é que eu faço para entrar em contato com o pessoal? Geralmente o pessoal te procura. Então, se você tem alguma rede social, eu sei que os jovens hoje em dia, né, gostam bastante do Instagram. É bem comum que os centros acadêmicos dos mais diversos cursos da USP, eles vão ficar atentos lá, né? No caso a lista saiu, eles vão lá olhar a lista, no caso com base no código da carreira e do curso, eles sabem de quem passou no curso que eles representam. Então eles correm atrás, realmente, eles fazem um trabalho muito bom, os centros acadêmicos em geral, de comunicar com esses alunos. Então fiquem atentos aí que em breve vocês devem receber em alguma rede social, provavelmente, alguma mensagem do centro acadêmico entrando em contato com vocês. Felipe, eu não tenho nenhuma rede social. E aí, o que eu faço? Bem, você pode criar uma rede social, ou então você... não tem muito o que fazer, né? Porque assim, os centros acadêmicos, geralmente, eles têm páginas em redes sociais. Então é interessante que vocês mandem mensagem, se eles não te procurarem, né? Vocês mesmos mandem mensagem para esses centros acadêmicos, tá? E pensem o seguinte, até eu que hoje em dia não tenho rede social, na época da graduação eu tinha rede social, que era o Facebook. O Facebook fazia muito sucesso, o Instagram quase não tinha presença, né? E interessante como esse jogo acabou mudando. Mas enfim, então, para vocês entrarem em contato com o pessoal, redes sociais antes do momento da semana de recepção. E aí quando for a semana de recepção, vocês vão ter contatos mais próximos, grupos de WhatsApp, coisas do tipo, tá? Outra dúvida que aparece bastante. Felipe, estou em dúvida entre faculdade A ou B. Felipe, já estou matriculado na faculdade A, será que eu consigo fazer a B e por aí vai? Eu entendo que essa é uma dúvida assim que muita gente tem, muita gente fica preocupado de fazer alguma coisa errada e de por conta disso ser desmatriculado das duas faculdades, mas assim, pelo que eu vejo por via de regras assim, com o pessoal que me procura, isso nunca acontece. Então assim, a menos que vocês estejam fazendo algo errado, assim, realmente querendo fazer algo errado, não vai acontecer com vocês. Pelo que eu percebo, atualmente vocês fazem a pré-matrícula depois da efetivação da matrícula. A pré-matrícula me parece que ela não gera nenhum vínculo institucional, então vocês podem fazer a pré-matrícula à vontade. Uma vez que vocês forem efetivar a matrícula, aí que realmente vai entrar essa questão de se vincular, né, com a instituição. Se vocês por acaso já são alunos de alguma instituição, a minha sugestão é procurem falar com a seção de graduação da instituição que vocês já fazem parte e se informar aí com relação a isso, como gerar esse desligamento, se ele é algo automático ou se vocês precisam solicitar esse desligamento, tá? Muito bom
vocês irem pelos canais institucionais. Falando de canais institucionais, Felipe, eu sei que a USP ela possui auxílios para pessoas de baixa renda. Como que eu faço para solicitar esses auxílios? Quando eu posso solicitar e por aí vai. Sugiro que vocês vão pelos canais institucionais, porque realmente eu estou bastante por fora disso, né? Porque cada ano mudam essas regras, né? Então a USP ela tem a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a PRIP. E lá no site da PRIP vocês podem se informar sobre isso. Inclusive eles têm lá um Fale Conosco. Vocês podem mandar mensagem e perguntar como funciona essa questão de auxílios, a partir de que momento vocês podem pedir. Eu chuto que em janeiro agora não pode pedir ainda, talvez a partir de fevereiro, né? Mas enfim, é um chute da minha parte. Procurem se informar com relação a isso, tá? Felipe, a partir de que momento eu vou ganhar meu número USP, meu e-mail da USP, meu cartão da USP, por aí vai. Varia de ano a ano, né? Se eu não me engano, na efetivação de matrícula vocês ganham, mas enfim, como isso varia de ano para ano, pode ser que vocês ganhem um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais tarde eu acho difícil, mas um pouquinho mais cedo pode ser que vocês ganhem, tá? O que mais que eu tinha para falar? Felipe, como é que vão ser a minha grade curricular, minha grade horária? Eu vou estar lá de manhã, de tarde, que horário, enfim. Geralmente, essa informação assim bem específica com relação à grade horária do seu curso, você vai receber ela na semana de recepção. Então, a primeira semana de aulas da USP, a gente chama de semana de recepção, onde não tem aula. Vocês vão ter uma semana com uma série de atividades aí, para vocês conhecerem a faculdade, conhecerem centro acadêmico, grupos de extensão, enfim. E aí nessa semana que vocês costumam receber, independente do seu curso, informações mais específicas com relação à sua grade horária. Tá? A grade curricular, as matérias do seu curso, dá para fazer isso no sistema da USP. Tem o sistema Júpiter, onde vocês conseguem fazer isso. Mas grade horária direitinho, esperem a semana de recepção, porque é geralmente lá que vocês ficam assim sabendo em detalhes as matérias e os horários. Pode ser que vocês recebam um pouquinho antes? Pode ser, mas assim, o prazo limite realmente é a semana de recepção. Inclusive uma sugestão minha, participem da semana de recepção. Esse ano o calendário da USP ficou muito estranho. Por quê? Porque as aulas começam na segunda quinzena de fevereiro, tem a semana de recepção e aí tem os feriados de carnaval. Ou seja, muitos veteranos que não têm semana de recepção, no sentido de que eles não vão... eles podem participar preparando as atividades de recepção, mas eles não vão participar como calouros das atividades de recepção, né? Então muitos veteranos só vão para a USP a partir de março. Eu sugiro que vocês não façam isso. Então é muito interessante, é muito legal, é muito bom que vocês participem da semana de recepção. Então eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Tem várias atividades legais, tá? Uma dúvida que sempre fazem para mim, Felipe, com relação aos trotes. Gente, hoje em dia não tem mais trote violento, tá? Nunca soube, eu conheço gente de vários institutos da USP, nunca soube de nenhum trote violento. Lá atrás, quando eu entrei na graduação, tinham alguns trotes nesse sentido. Tanto que eu fiquei até um pouco preocupado quando foi a minha vez, né, de ingressar na Poli. Mas hoje em dia não tem mais nada sobre isso. Inclusive tem até um disque denúncia da USP com relação a trotes violentos, mas isso não acontece, tá? Então podem ficar tranquilos, não tem trote violento. Inclusive uma coisa muito interessante, cada vez menos eu vejo pessoas raspando a cabeça, no caso homens, né? Porque tinha aquele costume de raspar a cabeça quando você passa no vestibular, inclusive eu raspei a minha. Não vejo mais com tanta frequência isso. Então até mesmo raspar a cabeça é algo totalmente opcional. Alguns lugares fazem trote solidário, então, por exemplo, raspar o cabelo para doar, cortar o cabelo para doar ele para alguma instituição. Falando de trotes solidários, a Poli faz umas coisas bem legais, no caso da Poli Social, de pintar escolas e coisas do tipo, né? Então podem ficar tranquilos, vocês não serão, não vão sofrer nada com relação aos trotes, tá? Podem ir na semana de recepção sem medo. Acho que o que eu tinha para falar com relação ao pessoal aí que foi aprovado era isso. Se tiverem mais alguma dúvida, coloquem nos comentários. Agora eu vou falar dos outros casos, que seria quem ainda não foi aprovado, ou então quem foi aprovado, mas na opção que não queria, né? Então a FUVEST separa as chamadas em dois tipos de chamada, as chamadas regulares e as chamadas de lista de espera. A chamada, quando ela não é de lista de espera, ela é regular. Fácil, né? Então esse ano a FUVEST está prevendo 2 chamadas regulares e 3 chamadas da lista de espera. Então a terceira, a quarta e a quinta chamada são consideradas chamadas da lista de espera. Geralmente, com base nos 3 últimos anos, a FUVEST acabou fazendo uma chamada bônus, então ela faria nesse ano uma 7ª chamada. Tá? Então, eventualmente, se aparecer uma 7ª chamada,
Não fiquem surpresos com relação a isso. Mas voltando, com relação às chamadas regulares, já que são duas, não tem muito o que fazer. Nessa primeira chamada, se por acaso você foi aprovado numa opção, mas você quer uma opção maior, então, por exemplo, eu fui convocado na minha segunda opção, mas eu quero a minha primeira opção. Vocês podem, no momento da pré-matrícula, marcar lá uma opção matriculado, aguardando nova convocação. Então, nesse caso, você segura a vaga que você já tem e você tenta uma opção com maior prioridade na segunda chamada. Felipe, eu passei na minha segunda opção, mas eu queria a minha terceira. Felipe, eu passei na minha primeira opção, mas eu queria a minha segunda. Posso fazer isso? Não. A FUVEST não tem mecanismo para vocês voltarem prioridade de opções, porque isso deixaria o algoritmo muito doido, né? Então não existe isso. Se é o caso de vocês, sugiro vocês pensarem já aí, né, eventualmente, na possibilidade de uma transferência interna, vocês avaliarem a viabilidade no final do primeiro ano. Mas sabem que isso de gostar e de não gostar acaba mudando um pouquinho, né, com base em vocês terem as matérias ao longo do primeiro ano, tá? Mas enfim, não é possível voltar a opções, mas nas chamadas regulares vocês podem avançar as opções, só que esse ano, assim como o ano passado, são apenas 2 chamadas regulares, então vocês só podem fazer isso na primeira chamada, porque na segunda, depois dela, já é a lista de espera. Enfim, só comentando aí. Felipe, como funciona a lista de espera? Já tem vídeo no canal sobre isso. Felipe, a minha nota foi tanto, você acha que eu vou passar? Realmente, subi um pouco a câmera, não tem como saber, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Assim como eu fiz no vídeo passado, já que esse é um vídeo assim bastante movimentado, pelo menos com base nos anos anteriores, aquela planilha com as notas dos aprovados do ano passado. Vocês conseguem olhar para cada curso, para cada opção, a C, EP e PPI, a nota do último convocado na primeira e na segunda chamada, que foram as chamadas regulares do ano passado, que estão iguais às desse ano. Então, se a sua nota está próxima da nota do ano passado, a sua chance de você ser convocado ela é grande, tá? Mas enfim, sempre vai ter uma variação de ano a ano. Felipe, e a classificação? Pessoal, eu respondi muitos, assim, muitos e-mails mesmo ao longo dessa semana, assim, onde saíram os resultados do ano passado, com relação à classificação. Eu imagino que a FUVEST vai repetir esse ano o que eles repetiram nos últimos 2 ou 3 anos, que é mesclar as classificações. Então a classificação que você enxerga, ela provavelmente vai estar misturado a C, EP e PPI. Ou seja, por via de regra, candidatos EP e PPI vão ter uma classificação maior do que o número de vagas e mesmo assim serão convocados. Então, olhar a classificação, na minha humilde opinião, ela mais atrapalha do que ela ajuda. Eu olharia mesmo a questão da nota comparando com o ano passado. Mas, enfim, é só para a gente ter uma base. O que eu sempre falo pro pessoal a menos que o seu caso seja assim muito drástico mesmo, então, por exemplo, ano passado a nota foi 700, a minha foi 500, aí é um caso bem drástico, né? Mas, tirando esses casos mais drásticos, mantenham as esperanças, porque assim, todo ano eu recebo relatos de pessoas que falam assim: Felipe, eu tinha desistido, mas na última da última chamada, na chamada bônus da FUVEST, eu fui convocado. Então, eu sou uma pessoa assim, bastante otimista nesse sentido. Eu acho que sempre dá pra gente manter as esperanças, claro, tirando esses casos assim, bastante extremos com relação à nota, né? Deixa eu pensar. Acho que o que eu tinha pra falar era isso, até porque vocês não querem ver vídeo, vocês têm que comemorar, né, esse momento. Então, parabéns novamente. Aqueles que não passaram, vamos manter firme nas esperanças, né? Eu já passei por esse momento, assim como vocês estão passando agora. Se cuidem, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.